Hoje nós vamos trabalhar com vocês a sintaxe de período simples. Lembrando lá no nosso início de curso, quando eu falei de pouco do resumo daquilo que nós trabalharíamos e vocês começaram a entender o que nós iríamos fazer, eu falei para vocês que a sintaxe era a função que as palavras tinham na oração. Então, por exemplo, lá na morfologia nós estudamos substantivo. Mas o substantivo dentro de uma oração, ele pode ser um sujeito, um objeto, ele pode ter uma série de funções. A sintaxe de período simples, eu comentei com vocês que é aquela que tem uma ideia verbal. E o período composto é a que tem mais de uma ideia verbal. Então vamos começar com algumas noções gerais de tudo aquilo que nós temos na parte de sintaxe de período simples. Primeiro, a frase. Nós designamos por frase uma palavra ou uma sequência de palavras que apresentam um sentido completo. As frases, gente, podem ou não conter verbos. Então, quando eu falo, por exemplo, fogo, fogo não tem verbo nenhum, porém, fogo tem ali uma ideia de frase. Por quê? Porque tem sentido. Se uma pessoa começa a gritar fogo, todo mundo vai correr. Então, não há verbo, mas há um sentido no contexto determinado. Quando eu falo chove, chove é uma frase que apresenta sentido e verbo. Então, toda vez que a gente fala chove, você tem frase, mas é uma frase verbal. O fogo é o que a gente chama de frase nominal. E o chove é o que a gente chama de frase verbal, porque contém verbo. Já a ideia de oração é a frase que necessariamente contém um verbo. Seja ele um verbo transitivo, um verbo de ligação, qualquer tipo de verbo que você tenha na sintaxe. E esses verbos podem também estar em locuções. Ao invés de ter um, você tem dois transmitindo o mesmo sentido. Então, quando eu falo, por exemplo, sairei mais cedo hoje, você tem uma oração. E quando você fala, por exemplo, vou sair mais cedo hoje, você tem uma locução verbal, ou seja, dois verbos com sentido de um. Lembram disso na morfologia? Dois verbos com sentido de um, locução verbal. Dois advérbios com sentido de um, locução adverbial. Duas preposições com sentido de uma, locução preposicional. E assim por diante. Então, quando eu falo vou sair, é a ideia do sairei, porém composta de dois verbos. Nós temos, nesse caso, também a oração. Observem que a sintaxe, ela trabalha sempre com oração. Então, nada que te peçam em sintaxe virá sem a ideia de oração. Período. Período também é muito cobrado, né? A gente acabou de falar em período simples. Um período é tudo que está dentro do que vai de uma letra maiúscula a um ponto final. Então, quando a gente fala em período simples, que é o que nós vamos estudar nessa parte, a gente vai ver que ele apresenta uma só oração. Exemplo, todos os homens chegaram ontem. Observem que todos os homens chegaram tem um único verbo, o verbo chegar. Ou uma locução verbal também, né? Pode ser com período simples. Por quê? Porque você tem dois verbos ou três, mas que tem sentido de um. O período composto, ele apresenta duas ou mais orações. Então, quando eu falo assim, os pássaros viram a gaiola aberta, voaram e fugiram. Uma coisa é o pássaro ver, outra coisa é ele voar e outra coisa é ele fugir. Então, você tem três orações. Os períodos nominais são aquelas frases nominais que não apresentam verbos. Então, quando eu falo lindo, você tem um período nominal. Termos de oração. Nós nomeamos termos de oração as palavras ou grupos de palavras que possuem uma determinada função sintática dentro da oração. O que é a função sintática? Gente, cada palavra é única. Se eu falar assim, belo é um adjetivo. Mas quando eu olho dentro da oração, esse adjetivo vai ter uma função. Então, quando eu falo assim, João é belo, esse belo se torna um predicativo do sujeito. Então, eu falo sempre isso. É muito comum a pessoa me falar assim, esse termo aqui que está grifado, eu não sei se é um adjetivo, se é um predicativo do sujeito. Eu falo, olha, depende. Ele é um adjetivo na morfologia, mas a função sintática que ele tem como termo de oração é de predicativo do sujeito. Então, nós temos vários termos da oração que nós vamos resumir nessa aula. Bom, quando aprendemos em gramática os termos principais da oração, o professor costuma dividir para a gente, desde o pré-primário, entre sujeito e predicado.
sendo que a gente tem subdivisões de sujeito. Sujeito é o termo que muitas vezes a gente aprende que pratica ou recebe a ação. Eu gosto muito que vocês pensem no sujeito como o termo que faz concordância com o verbo. A gente vai trabalhar, inclusive, isso na concordância. Sujeito é o termo que faz concordância com o verbo. Então, quando eu falo assim, eu comprei o apartamento, quem que comprou? Fui eu. Se eu tivesse compramos, eu teria nós compramos o apartamento.